Meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos retornando mais uma vez, para fazermos uma breve avaliação, uma breve análise sobre um segundo livro que nós começamos então a estudar com os irmãos, que é o livro do Jerry Bridges, que é o Pecados Intocáveis. Então, nós vamos dar continuidade à meditação nesse livro. E hoje nós vamos abordar o capítulo 3 que tem como tema a malignidade do pecado. Então vamos primeiro orar a Deus diante daquilo que nós vamos fazer nesse instante. Nosso bendito Pai, aquele que nos deu a sua palavra para estudarmos, ó Deus, com todo o nosso coração, eu rogo, Senhor Deus, a tua bênção nesse instante, quando precisamos, ó Deus, do teu auxílio para compreender aquilo que será dito. Especificamente aqui, nós vamos tratar sobre questões que envolvem o pecado, Senhor. Nos convence, ó Deus, desta verdade importante, nos faz olhar para dentro de nós mesmos, ó Deus, sinceramente, ó Deus. E nos ajuda, Senhor Deus, na luta contra o pecado. Talvez alguns que ouçam, ó Deus, esta palavra, Senhor Deus, até sejam pessoas que ainda não foram libertadas do pecado, mas ainda vivem em escravidão. A essas, ó Deus, o nosso desejo que o Senhor opere graciosamente em suas vidas. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, o capítulo 3 ele aborda a questão da malignidade do pecado. Interessante o paralelo, não é, que o Jerry vai traçar aqui nesse livro, porque ele começa falando no capítulo 3 sobre um problema que ele viveu na família. Ele viveu um problema muito sério em 1987, com a sua esposa. Ela foi diagnosticada com um câncer linfático e ele diz que 17 meses depois a esposa morreu dessa doença que a debilitou e a humilhou extremamente. Então, quando ele fala sobre câncer, ele trata o câncer como algo extremamente maligno. A própria medicina, quando usa esse termo malignidade, é para descrever, por exemplo, um tumor que tem um potencial ilimitado de contaminar, de crescer, de invadir, tecidos paralelos, ou seja, todo o corpo, atingir várias áreas do corpo por metástase. E ele diz então, que inclusive é aquilo que a própria medicina atesta, que se esse câncer, ele for deixado à vontade, essa malignidade ela se infiltra e ela vai avançando de maneira que o fim é a morte da pessoa. Quando ele trata então sobre a questão do pecado, ele trata o pecado como uma malignidade espiritual e moral. Ou seja, se ele for deixado à vontade, ele acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. E o que é pior, ele ainda atinge, por metástase aqui, a vida dos cristãos que estão ao nosso redor. Daí compreendemos, meus amados irmãos, que ninguém é uma ilha espiritual ou social. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, os pensamentos, que talvez jamais tenhamos verbalizado, costumam afetar as pessoas que estão nos cercando. E o próprio apóstolo Paulo, porventura, poderia estar pensando nisso quando ele escreve lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, aquela que causa destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça àqueles que ouvem. De maneira geral, meus amados, a nossa conversa, seja com outros ou seja sobre outros, ou ela destrói ou ela edifica. Ou ela corrompe a mente daqueles que ouvem, ou então ela agracia essas pessoas. As nossas palavras, meus amados irmãos, carregam poder. Então pense comigo, quando você é um agente de fofoca, Quando você é um agente para estar caluniando outros irmãos, outras pessoas, você destrói essa outra pessoa. E você acaba, inclusive, pervertendo a mente daqueles que estão lhe ouvindo. Quando nós reclamamos das circunstâncias difíceis da vida, nós acabamos contestando a própria soberania de Deus. E aí nós acabamos estimulando, por exemplo, aqueles que estão nos vendo
agir e falar dessa forma. Da mesma maneira, meus amados, o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, ele entra no coração dos outros por metástase. Então, o pecado, no entanto, é muito mais do que atitudes erradas, palavras grosseiras, maus pensamentos que nunca expressamos. Como o próprio autor define aqui no capítulo 3, pecado é um princípio ou força moral em nosso coração e no nosso íntimo. Veja, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos comportamentos pecaminosos são simples expressões da própria lei do pecado que reside em nós. E veja, mesmo naqueles corações que foram já transformados. Ainda citando aqui o apóstolo Paulo, Paulo dá um nome a isso, ele chama isso de lei da carne, ou seja, ele fala da natureza humana. E vejam que essa lei chamada carne, ela é tão real que algumas vezes o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar com ela personificando-a, como ele faz, por exemplo, em Romanos, lá em Gálatas. Mas veja aqui uma verdade, meus amados irmãos, nua e crua, que nós precisamos aplicar aos nossos corações. Apesar dos nossos corações terem sido transformados, nós temos sido libertos, desse domínio absoluto do pecado, e o Espírito Santo de Deus habitar em nossos corpos, nós precisamos compreender que essa lei do pecado, que Paulo chama, da carne, ele fala sobre a carne, ela continua espreitando o nosso íntimo, ela continua guerreando contra as nossas almas. E quando nós deixamos de reconhecer essa verdade, nós providenciamos. A imagem é de um agricultor que prepara um solo, que o aduba, ou seja, ele prepara um solo fértil, Então, da mesma forma, quando nós deixamos de reconhecer essa verdade, nós providenciamos um solo fértil para que os nossos pecados intocáveis, aqueles que nós temos aceitado na nossa vida, eles se desenvolvam, eles cresçam, eles floresçam. Veja, nós os cristãos costumamos usar, por exemplo, a cultura moral, que nos rodeia para avaliarmos o nosso caráter e a nossa conduta. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o padrão normalmente apresentado, pela sociedade em geral, e nós contrastamos esse caráter moral, esse padrão apresentado pela sociedade, é muito fácil, como cristãos, nós nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e pressupormos, inclusive, que Deus sente a mesma coisa em relação a nós. Mas quando nós fazemos isso, nós deixamos de considerar algo muito importante: a realidade do pecado que continua habitando em nós. E aí, voltando para aquela perspectiva do Jerry lá no começo do capítulo 3, uma das verdades sobre o câncer é que ele pode muitas vezes passar despercebido até que ele atinja um estado crítico e até mesmo terminal. Então ele vai dar o exemplo da própria esposa dele, Em 87, ela não fazia a menor ideia de que havia um tumor maligno crescendo no seu abdômen. E quando na verdade foram investigar, esse tumor maligno, esse câncer já havia tomado e atingido o sistema linfático daquela mulher. É exatamente assim que geralmente o câncer age. Ele dá a impressão muitas vezes, mesmo que se faça uma cirurgia aqui ou ali, de que ele foi vencido, mas de repente ele surge em outro lugar do corpo. Então, da mesma maneira que o câncer age, isso é uma boa analogia de como o pecado também, especialmente aquele pecado considerado aceitável, aquele pecado considerado discreto, ele opera nas nossas vidas. Ele opera com sutilidade. E veja que essa palavra sutilidade, ela tem uma variedade de significados. Alguns positivos, mas geralmente outros também negativos. E na sua conotação negativa, meus amados irmãos, ele se aplica, por exemplo, à astúcia, ele é ardiloso, ou ele é traiçoeiro. Então é exatamente nesse sentido, que essa palavra se aplica quando, por exemplo, Jerry fala sobre pecados sutis. Os pecados aceitáveis são sutis por quê, irmãos? Porque eles nos enganam. Eles nos levam a pensar que eles não são tão maus assim. Ou simplesmente nos enganam e nos levam a pensar algo muito pior. Que eles nem existem.
Eles nos induzem, inclusive, a não pensar neles. Mas veja, a verdade é que alguns dos nossos pecados mais sutis, requintados, que nós cometemos, muitas vezes nós fazemos sem pensar, seja no momento, seja depois. Nós geralmente vivemos, meus amados irmãos, e quando agimos dessa forma, num estado de negação inconsciente dos nossos pecados aceitáveis. Então, até certo ponto, os cristãos de hoje, eles são influenciados pela filosofia do sinta-se bem, não é? Sinta-se bem com você mesmo. Mas em contraste com isso, os cristãos puritanos, por exemplo, do século XVII, eles tinham uma visão muito diferente deles mesmos. Eles temiam a realidade do pecado que habitava neles. Eles avaliavam-se constantemente. Não é à toa que nós temos várias obras dos puritanos escritas acerca do pecado, que abordam essa perspectiva do pecado, a malignidade do pecado. E todas essas obras, todos aqueles pastores, aqueles irmãos, viam o pecado, às vezes diferente de como nós o vemos, de como o cristianismo na modernidade o vê, ou seja, eles viam o pecado exatamente como ele é, ou seja, uma força diabólica dentro de nós. Ralph Vaughan escreveu um livro intitulado The Sinfulness of Sin, ou seja, a pecaminosidade do pecado, e ele descreve o pecado em outras palavras bem vívidas, ou seja, em seu sentido negativo de fato. Ele diz em apenas algumas palavras em seus livros, em páginas, ele usa algumas palavras nessas páginas do seu livro. Ele afirma que o pecado é vil, o pecado ele é feio, o pecado é odioso, o pecado é maligno, o pecado é pestilento, o pecado é nocivo, o pecado é hediondo, o pecado é vingativo, ele é venenoso, ele é virulento, ele é bandido, ele é abominável, mas principalmente mortal. Se você parar alguns minutos para avaliar exatamente esses adjetivos, então você vai sentir de fato o impacto total deles. Percebam que essas palavras, meus amados irmãos, elas não descrevem apenas aqueles pecados escandalosos da sociedade, com o qual muitas vezes nós nos fixamos exatamente nisso, mas os pecados intocáveis que nós temos tolerado nas nossas vidas. Pense em tais pecados, por exemplo, como talvez a impaciência, o orgulho, o ressentimento, há tantos irmãos carregando ressentimento em seu coração com outros irmãos, a irritação, a autocomiseração. Eu pergunto, esses pecados porventura, meus amados irmãos, comparados a outros, eles têm cara de odiosos ou nocivos? Não têm, mas de fato eles são. E tolerar esses pecados em nossa vida espiritual, meus amados irmãos, é tão perigoso quanto tolerarmos um câncer crescendo em nosso corpo. Os pecadinhos, A gente sabe que não existe pecadinho ou pecadão, mas nós lidamos com as consequências do pecado, acabam sempre levando a pecados mais graves. Então, por exemplo, aqueles que são cobiçosos, que pecam com os seus olhos, geralmente isso os leva ao vício da pornografia, talvez, ao adultério. O adultério concebe então o rompimento de um relacionamento, de um matrimônio. O assassinato quase sempre tem sua raiz aonde, meus amados irmãos? No rancor, que vai se transformando em amargura, no próprio ressentimento, depois no ódio e finalmente na morte. Mas o Jerry faz um apontamento interessante nesse livro, quando ele escreve, ele diz, olha, enquanto eu estou escrevendo, talvez você comece a ler esse livro, e aí você pensa o seguinte, olha, eu estou lendo esse livro para ser condenado, para ter os meus pecados sutis expostos. Na verdade, o que eu queria era ser encorajado e não condenado. Mas, irmãos, para que nós sejamos encorajados, primeiramente nós temos que ter o quê? Nós precisamos receber as más notícias. Para que depois, examinando as notícias desagradáveis, o problema, aí sim, olhando como as coisas elas vão piorando por causa desse problema, à medida que nós vamos percebendo quão ruim de fato é esse problema, o quão mal é esse problema,
Entendendo isso, sim, aí nós vamos ter a capacidade de receber a boa notícia. E que de fato é ótima. Mas perceba que quando nós vamos falando sobre o pecado, parece que as coisas elas vão ficando piores, não é? Porque nós observamos, amados irmãos, vamos ser sinceros, a direção maligna em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Mas a questão mais importante é como o nosso pecado ele atinge o próprio Deus, o coração do próprio Deus. Alguém certa vez escreveu o pecado como uma traição cósmica. E talvez você não concorde com isso, talvez você ache isso um exagero. Mas veja o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra, por exemplo, nos ensina acerca de um dos termos, não é? Que são utilizados para falar sobre o pecado, que é a transgressão. Usada, por exemplo, ali em Levítico capítulo 16, que tem um sentido ali, não é? De rebeldia contra a autoridade, verdadeira rebeldia contra a autoridade. E nesse caso ali, meus amados irmãos, a autoridade é a autoridade de Deus. Então perceba, quando eu guardo ressentimento de alguém, em vez de perdoar de todo o meu coração, eu estou me rebelando contra Deus. Recentemente eu fiz a exposição do capítulo 6 do livro de Isaías, principalmente ali dos versos 1 a 8, quando Isaías ele recebe a visão de Deus em sua majestade absoluta, ali sentado em seu trono, e aí ele olha para aquele momento e vê os seres angelicais, não é? Exclamando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías escreve ali, ele registra aquelas palavras, meus amados irmãos, qualquer judeu entenderia que aquelas 3 repetições que são feitas em relação à palavra santo exprimem o maior grau possível de santidade. Ou seja, Deus é infinitamente santo. Mas o que isso significa? Isso fala da pureza moral, isso fala da pureza absoluta. Mas isso significa mais do que isso, irmãos. Primeiro, o termo santo, quando ele é usado em relação a Deus, ele sempre se refere à sua infinita e transcendente majestade. Fala do seu reinado absoluto sobre toda a criação. Dessa maneira, quando nós pecamos, quando nós infringimos a santa lei de Deus, por menor que seja essa infração, seja aos nossos olhos, nós estamos nos rebelando contra a autoridade soberana e a majestade transcendente de Deus. E vamos falar aqui de uma maneira franca, irmãos. O nosso pecado, ele é um ataque à majestade e ao governo soberano de Deus. E aí sim, quando nós pensamos e admitimos isso, sim, é uma traição cósmica. Mas como eu disse, e o Jerry fala no livro, quando ele está falando sobre pecado, sobre más notícias, as coisas vão se tornando piores. E aí eu vou trazer aqui, não é como ele traz no livro, um exemplo, Davi. Vocês vão se lembrar do pecado de Davi com Batseba, não é? De como o rei tramou a morte, não é? Do marido dela, Urias, para encobrir aquele caso. Ela havia ficado grávida. E aí, em palavras brandas aqui, qual foi a reação do Senhor? O Senhor ficou indignado com aquilo. Deus ficou extremamente entristecido com o seu servo, chateado com ele. E aí Deus manda o profeta, Natã, confrontar Davi a respeito do seu pecado. Vocês lembram o que foi que Natã disse? Ele disse, olha, por que você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo mal aos seus olhos. E aí ele diz, olha, tu mandaste a espada Urias, o heteu. Tomaste para ti a sua mulher, sim, o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, da tua casa. E aí olha o que ele vai dizer mais uma vez quando ele emprega a palavra desprezo. Porque me desprezastes e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Então perceba. Olha o uso dessa palavra de desprezo nos versos 9 e 10. Em primeiro lugar, Davi desprezou a santa lei de Deus. E na segunda utilização dessa palavra aqui, com um apontamento muito singular feito pelo Jerry aqui, ele fala que, uma vez que ele desprezou a lei do Senhor, ele desprezou também o próprio Deus. Agora é interessante quando nós olhamos para o pecado de Davi, olhamos e lemos esse texto. Nós somos muito ávidos e rápidos para falarmos do pecado de Davi. Mas poucas vezes, meus amados irmãos, quando nós folheamos a Escritura ali, ou quando se está revelando um pecado de um outro servo de Deus, nós poucas vezes nos permitimos aplicar as palavras de repreensão acerca do pecado a nós mesmos. Nós já vimos, amados,
Todo pecado, seja grande ou pequeno aos nossos olhos, nós precisamos compreender isso, ele é cometido contra Deus. Portanto, quando eu mergulho em qualquer pecado que eu considero aceitável, eu não desprezo apenas a lei de Deus, estou desprezando também o próprio Deus. Então você deve pensar nisso, e aqui uma aplicação rápida. Você deve pensar muito bem nisso, da próxima vez que você for abrir a boca para falar do pecado de alguém, para criticar alguém em seu pecado, ou para massacrar alguém acerca do seu pecado. E quando eu digo isso, eu não digo que nós devemos passar a mão na cabeça de quem peca. Nós precisamos, evidentemente, admoestar, exortar. Nós precisamos falar, não é, com o nosso irmão quando ele peca. E se ele nos ouve, nós ganhamos o irmão. Mas aqui eu falo daquela fala negativa, meus amados irmãos, em expor o pecado dos irmãos. É o que exatamente Cristo vai dizer quando nós apontamos para um cisco no olho do irmão, quando nós temos uma trave nos nossos olhos. Mas sigamos ainda, porque as notícias acerca do pecado, elas podem ficar piores. Paulo, quando vai expor o pecado em nossos relacionamentos, por exemplo, Paulo é claro, ele vai dizer, olha, meus irmãos, não entristeçam o Santo Espírito de Deus, Espírito esse com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meus irmãos, quando nós entendemos que o nosso pecado é rebeldia contra a autoridade soberana de Deus e menosprezo a sua lei e a sua pessoa, nós reconhecemos então que o Senhor tem direito de governar e julgar. Mas quando nós também reconhecemos que o nosso pecado ofende o Espírito Santo, ou seja, ofende o próprio Deus, nós reconhecemos que Deus é o nosso Redentor e Pai. E o nosso pecado magoa o nosso Pai Celeste. Então seja você sendo alguém que não tem um comportamento aceitável diante do seu irmão, sendo grosseiro, sendo mal educado, ou guardando ressentimento ou uma ira no seu coração, quer recusemos o perdão inclusive daqueles que nos ofendem. Em suma, nós estamos magoando o coração do nosso Pai. Mas veja que além de magoarmos o coração do nosso Pai com o nosso pecado, nós também abusamos da sua graça. E o próprio apóstolo Paulo afirma que Deus, meus amados, nos perdoa segundo a riqueza da sua graça. E essa é uma verdade bendita. Mas o pecado, na sua sutileza, não é? Em meio à sua enganação, ele cochicha nos nossos ouvidos que as palavras grosseiras, que os ressentimentos que nós estamos carregando, meus amados irmãos, não importam. Por quê? Porque Deus já nos perdoou. Só que você deve se lembrar de algo. Perdão não significa fazer vista grossa ou tolerar pecado. Meus irmãos, Deus nunca faz isso. Pelo contrário. Deus sempre julga o pecado. E você vai se lembrar de, no caso, você que me ouve ser um cristão, não é? Alguém que confia de fato, com uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, que Deus já julgou o nosso pecado na pessoa do seu Filho. O próprio Isaías escreveu, não é? Em Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de nós todos, ou seja, todo o nosso pecado. Então a pergunta é, diante disso, nós deveríamos abusar da graça de Deus? Nós deveríamos tolerar, meus amados irmãos, o pecado ou pecados que o próprio Cristo cravou na cruz? Perceba que cada uma das suas palavras, das minhas palavras, atitudes, são todas elas realizadas na presença de Deus. Davi vai falar sobre isso. Davi escreve sobre isso no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar, o meu deitar, conheces os meus caminhos, e antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Meus irmãos, Deus conhece o homem e tudo que está no homem, como nós dissemos domingo em João capítulo 2. Ele ouve as nossas palavras antes de pronunciarmos. Ele vê tudo que nós fazemos. Ele examina até os motivos que nos movem a fazer as coisas. E ele mesmo diz que quando ele voltar, ele manifestará os desígnios, os motivos do nosso coração. Isso significa, irmãos, que toda a nossa rebeldia,
todo o nosso desprezo por Deus e por sua lei, toda mágoa, meus amados irmãos, que nós causamos ao Espírito Santo, todo o nosso pouco caso com a graça divina, todo o nosso pecado, eles acontecem abertamente na presença de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, meus amados, essa é a má notícia sobre o pecado. E como você ouve aqui, ela é ruim, ela é extremamente ruim, meus amados irmãos. Então a pergunta para a gente concluir é: qual a sua reação diante disso? Sabe, você sabe daquela história, por exemplo, que alguns irmãos, não é, às vezes, é interessante como eles fazem isso, não é? O pastor prega sobre um determinado assunto, e eles dizem: olha, pastor, esse sermão foi bom demais, é uma pena que o irmão fulano de tal não está aqui na igreja, porque olha, esse sermão era todinho para ele. Então, quando nós estamos falando sobre pecado aqui, meu amado irmão, o teu desejo é redirecionar essa notícia e essa mensagem para as pessoas que você julga que são pecadoras? É pensar, olha, como seria bom que tal pessoa ouvisse isso, lesse isso. Se o teu pensamento é esse, eu vou pedir agora, em nome de Jesus, que se isso passou pela sua cabeça, você se arrependa. Porque não existe uma outra postura mais aceitável para nós do que, uma vez que nós temos agora a visão do nosso pecado e o que o nosso pecado faz conosco, do que cair de joelhos perante a presença de Deus em arrependimento e em contrição pelos pecados que nós temos tolerado em nossa vida. Essa é a única reação aceitável e possível diante da palavra nessa manhã, nesse dia, meus amados irmãos. Essa tem que ser a atitude do teu coração. E aí sim, quando você age dessa maneira, você está pronto para receber então a boa notícia. E ela é muito boa. Então que Deus te abençoe. Essa boa notícia virá nos próximos capítulos, mas que você possa refletir sobre o seu pecado e sobre as coisas que você ainda continua mantendo e tolerando na sua vida. Que Deus possa aplicar essa palavra ao coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Um bom dia a todos.